Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, mais uma vez bem-vindos na aula de Hadith, a aula em que nós aprendemos sobre ensinamentos de Santo Profeta, os ditos do Santo Profeta. Vamos ler Durud Sharif antes de começar a nossa aula, né? Eu irei ler em árabe, mas eu vou traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Na aula anterior, nós aprendemos sobre nós mudamos para um novo tópico que é de sacrifício financeiro, algo muito importante dentro das comunidades divinas, comunidades religiosas. E hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, mostrando a importância de sacrifício financeiro e como devemos fazer isso. Obviamente, todo mundo sabe como devemos fazer, né? Pegar um pouquinho de dinheiro e gastar, fazer a doação, né? Mas como deve ser o nosso estado espiritual, como deve ser o nosso coração na hora de fazer esse sacrifício? Isso é muito importante e isso que nós iremos avaliar hoje, que tem muita gente que pode até gastar muito, que pode até ter muita riqueza, muito dinheiro, mas o que vale é o estado do coração, como ele gasta e como ele sente o prazer e felicidade de fazer a doação, fazer esse sacrifício. Um dito narrado pelo Hazrat Aisha, ela relata que Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: uma pessoa generosa está próxima de Deus Todo-Poderoso, das pessoas e do paraíso, e distante do inferno. Ao contrário, uma pessoa avarento está distante de Deus. Uma pessoa que é mesquinho, uma pessoa que não gasta, ele, ele está longe de Deus Todo-Poderoso e também das pessoas. Ele está não só longe de Deus, das pessoas, mas também do paraíso. Então, quando a pessoa está um pouquinho fechado em relação ao sacrifício financeiro, ele não está pronto para fazer, ele automaticamente fica distante das pessoas, porque é indispensável que a pessoa tenha um coração bom de fazer sacrifício e que ele não possa estar próximo, não possa ter uma relação harmoniosa com as pessoas. São duas coisas importantes, interligadas. Quando a pessoa tem simpatia com os outros, quando a pessoa tem uma relação harmoniosa com as pessoas, ela automaticamente vai querer sacrificar algo para os outros. Ela automaticamente vai querer fazer uma doação para os outros. E isso cria um vínculo, uma relação boa com as pessoas. E ele vai ter uma proximidade com as pessoas. E com isso vai ter a proximidade com Deus Todo-Poderoso também. E, ultimamente, com o paraíso, né? Ele vai ter a proximidade com o paraíso. E um homem que é generoso,
e é iletrado no sentido espiritual que ele não tem um conhecimento profundo da religião. Ele não é muito da religião, da religiosidade, que tem uma conversa profunda de religião, de espiritualidade, mas ele é generoso, ele é mais amado por Allah do que um homem que é piedoso, que tem um conhecimento mais profundo, que é muito mais religioso que o outro, mas que é avarento, que é mesquinho, que não gasta no caminho de Deus. E isso destaca a importância de ser de coração boa quando vem o assunto de fazer o sacrifício financeiro, quando vem o assunto de gastarmos no caminho de Deus Todo-Poderoso. Porque afinal das contas, quem recompensa, quem nos dá mais e mais é Deus. E quanto mais nós iremos fazer sacrifício no caminho de Deus, Deus vai nos abençoar. Deus vai nos fazer vai valer, né, a pena o nosso sacrifício. Próximo dito narrado pelo Hazrat Adi ibn Hatim, ele relata que ouviu o santo profeta dizer: protejem-se do fogo, mesmo que seja dando uma parte de tâmara em caridade. Que às vezes só uma parte pequena de caridade pode ser suficiente para salvar, proteger do fogo do inferno. Por um lado, isso mostra também a importância de que não importa o tamanho do sacrifício, mas sim importa a sinceridade e o estado do coração quando você faz o sacrifício. A felicidade é algo que nós podemos colocar em cada coisa, né? Qualquer coisa. Às vezes há pessoas que gostam de um tipo de móveis dentro de casa e traz felicidade para a pessoa. Há outros que gostam de um carro bonito. Isso traz uma felicidade. Mas todas essas felicidades são temporários e são contemporâneos. Mas por outro lado, há uma felicidade que vem de Deus, que é permanente. Essas felicidades vêm de Deus. Essas felicidades vêm quando nós seguimos verdadeiramente os ensinamentos de Deus. Às vezes, uma pessoa mundana pode até pensar: como é que a pessoa pode ser feliz gastando no caminho de Deus? Mas ele não entende a situação da pessoa que está fazendo o sacrifício. Para ele, tudo vale a pena. Todo o sacrifício vale a pena. Porque ele sabe que Deus nunca vai abandonar. Deus sempre vai dar uma recompensa maior. E mesmo que não seja uma recompensa de forma que ele está esperando, mas vai ter uma proximidade com Deus. Para isso, para ele, isso é mais que qualquer outra coisa mundana. Então, não importa quão grande o sacrifício é. O que importa que às vezes pode ser uma pequena parte. A tâmara em si é uma tâmara pequena, né? Uma coisa bem pequena. Agora imagina uma parte de tâmara. Walou bishiqi tâmara. Uma coisa bem pequena. Isso já é suficiente para agradar a Deus. Mas não uma pessoa rica, uma pessoa que está cheio de dinheiro, esteja fazendo um sacrifício de tamanho pequeno que para ele nem faz a diferença, né? Lá está vem o estado espiritual do coração, como o coração sente. Será que se ele gastar mais, o coração vai sentir da mesma forma, feliz? Se não é assim, então ele precisa avaliar a sua situação. Tem outra versão desse mesmo dito em que Santo Profeta diz: não há nenhum de vocês cujo Senhor não falará com ele diretamente no dia do juízo final, sem intermediário. No dia do juízo final, Deus vai ser aparente, Deus vai estar na nossa frente. Ele vai falar com todo mundo, cara a cara. Ele olhará à sua direita e verá apenas as suas obras. Ao seu lado direito vai estar suas obras. Vai olhar lado esquerdo e vai ver suas obras. E vai ver na sua frente e vai ver só fogo. Porque as obras que ele fez só trouxe o fogo para ele. Ele ganhou só fogo com todas as ações que ele fez no mundo. Achou que eram felicidades,
mas nem no mundo trouxeram uma felicidade permanente, interna, uma felicidade que dura para sempre. E nem no dia do juízo final ele conseguiu ganhar o prazer e proximidade de Deus e do paraíso. E só trouxe o fogo essas suas ações. Diante do seu rosto vai ter fogo. Portanto, protegem-se do fogo, mesmo que seja dando metade de uma tâmara em caridade, mesmo que seja uma parte de tâmara. E se nem isso tiverem, então com uma boa palavra. Às vezes, uma boa palavra também é suficiente. Por isso, o Santo Profeta diz que sorrir para os irmãos também é uma caridade, é um sacrifício, é uma sadaqa. Então, às vezes, olhando para os seus amigos, seus irmãos, dando uma palavra de bondade, fazendo um sorriso para eles, dando um sorriso para eles, é suficiente para fazer uma ação boa, para fazer a caridade. Outro dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que santo profeta diz: enquanto um homem caminhava por uma região desértica, ele ouviu uma voz vinda de uma nuvem dizendo: irriga o jardim de fulano e tal, de tal. Que tipo, vai lá e irriga a tal pessoa, o seu terreno. A pessoa não conhecia ele, né? Então a nuvem se moveu uma determinada direção e derramou sua água sobre um terreno rochoso. A água escorreu por canais, formando riachos que desciam até um grande leito. Um homem seguiu, aquele homem, né? Seguiu aquele fluxo da água até que ele encontrou, contornou um jardim. E lá viu o dono do jardim no meio dele, trabalhando com uma pá, direcionando a água. Ele perguntou ao homem, servo de Allah, qual é o seu nome? Ele respondeu, e era o mesmo nome que o homem tinha ouvido vindo da nuvem. O dono do jardim então perguntou, ó servo de Allah, por que você perguntou meu nome? O homem respondeu, eu ouvi uma vez na nuvem, de onde veio essa água, dizendo, irriga o jardim do fulano de tal. E era seu nome. Então eu quis saber o que você faz para merecer tudo isso. O jardineiro respondeu: agora que você perguntou, vou te contar o segredo. Por que que Deus encaminhou essa nuvem para o meu terreno, para o meu jardim, para irrigar com a água? Ele diz que eu costumo calcular a produção do jardim. Toda vez que dá fruta o meu jardim, eu faço cálculos. Aí eu divido em três partes. Um terço eu faço caridade, outro terço eu uso para mim, sustento a minha família, e o terceiro terço eu investo, reinvesto no próprio jardim, né? Para semear o jardim, para semear as plantas. Então, por conta disso, de eu fazer essa caridade, sequentemente, para continuar fazendo essa caridade, eu sempre faço essa divisão. Porque se eu deixar até o final, quem sabe que até o final sobra alguma coisa ou não. Então eu faço essa divisão e assim Deus me abençoa. Uma história linda que nos mostra a importância de nós darmos a importância de fazer a caridade. Porque isso é algo que vai trazer uma bênção verdadeira para nós. Uma vez, santo profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, contou uma história de três homens que eram dos filhos de Israel, os Bani Israel, israelitas, né? Os judeus. Santo profeta disse que uma vez tinha três amigos. Um era calvo, outro era cego e terceiro tinha uma doença de pele.
Deus queria experimentar, Deus queria testar a sua fé dos três. E aí ele mandou os anjos. Ele mandou anjo para os três. Aí foi para Calvo e perguntou que o que você desejaria receber de bênção de Deus. Ele disse que eu gostaria muito de ter cabelos bonitos para minha cabeça, porque as pessoas me zumbam muito, me zoam. Ele tocou na sua cabeça um anjo e Deus abençoou com os cabelos lindos. Ele disse: o que mais você gostaria? O que mais você desejaria para você? Ele disse que eu gostaria de ter camelo. Ele deu uma camela fêmea grávida e que mais tarde deu filhos e assim tornou uma riqueza para ele. E ele tornou muito rico. Aí ele foi para o segundo homem, que era cego, e perguntou a mesma coisa e disse: o que você precisa? Ele disse que eu me sinto muito fora do mundo, não consigo ver nada, eu sofro muito, gostaria de ter minha visão. O anjo tocou nos olhos e a sua visão voltou, graças a Deus. O anjo perguntou: o que mais você deseja? Ele disse que eu desejo ovelhas, né? Rebanho de ovelha. O anjo deu uma ovelha grávida, fêmea, e depois ela deu filhos e cresceu, cresceu até que uma grande, o grande jardim encheu com essas ovelhas. Ele enriqueceu muito com essa uma ovelha. E ele foi para o terceiro que tinha doença de pele e ele perguntou ao anjo para ele também: o que você deseja? Ele disse que eu gostaria de ser curado dessa doença de pele. Gostaria de ter uma pele linda, bonita. Um anjo tocou nele e ele tornou curado. O anjo perguntou: o que você desejaria? Ele disse que gostaria de ter gado, vaca. O anjo deu uma vaca grávida e que deu depois filhos, e ela, com ela, cresceu o seu gado até que ele também ficou muito rico. Passaram tempo, passou meses, passou 2 anos e eles ficaram muito ricos, cada um deles. Aí Anjo disfarçou de um viajante pobre e foi até aquela pessoa que era doente de pele e perguntou que ele disse para ele que eu estou viajando, eu sou muito pobre. Se você puder me ajudar, graças, em nome de Deus, eu agradeceria muito você. Aquele cara que era muito pobre e era doente uns dias atrás, 2 anos atrás, ele respondeu dizendo que eu tenho muitos compromissos. Eu sou uma pessoa que tenho responsabilidade grande, eu não posso dar nada. E ele perguntou: será que não é você o mesmo que tinha uma doença de pele? Ele disse: não, não, eu nunca tive doença de pele, não. Aí Anjo, que era estava fingindo, disfarçado de um pobre, né? Ele disse que tudo bem, então. Se você não era doente, tudo bem. Mas se você estivesse mentindo para mim, que você torna no seu estado prévio, estado em que você era antes. E acontece que toda a riqueza que ele tinha, pouco a pouco ele perdeu e voltou a ter aquela doença. Aí ele foi para o segundo, que era calvo. Aí perguntou a mesma coisa. Ele também disse: eu não posso gastar nada, não tenho como gastar. Ele disse que você não era o mesmo que era calvo. Ele disse: não. Ele disse: então, se você for mentindo, que você volte no estado eh, em que você era. E acontece a mesma coisa que aconteceu com o outro cara. Aí ele foi para o terceiro que era cego. E o anjo perguntou para ele. O cego disse que não é, nada é o meu. Todo foi dado por Deus Todo-Poderoso. E em nome de Deus eu não posso recusar uma coisa.
Tudo é seu, pode pegar quanto você quiser. Você tem todo o direito, porque você pediu em nome de Deus. Aí um anjo disse que eu vim aqui só para testar. Eu não vou tirar nada ao seu. Tudo vai ficar com você. E assim, os outros ficaram, voltaram para o seu estado pobre. E esse que agradeceu com aquilo que ele foi abençoado, continuou aproveitando aquilo. Isso mostra como, às vezes, quando nós temos uma riqueza, nós ficamos muito arrogantes, nós ficamos com essa mentalidade que isso vai manter sempre para nós agora. Uma vez que nós tivemos isso, é como se fossem herdeiros que nada nunca mais vai ser sempre conosco. Mas se é Deus que concedeu, se é Deus que deu para você, Ele tem todo o poder de tirar aquilo tudo. Por isso devemos sempre agradecer. E a melhor forma de agradecer é fazer caridade, dando essas doações para os outros. Outro dito narrado pelo Hazrat Abu Sa'id Khudri. Ele relata que estávamos em uma viagem com o santo profeta quando um homem se aproximou montado em seu animal e começou a olhar para os lados. Vendo isso, o santo profeta disse: aquele que tiver um animal extra, que o ofereça a quem não tem. E quem tiver comida de sobra, que ofereça a quem não tem. E ele continuou mencionando cada tipo de provisão, até que as pessoas pensaram que nenhum de nós tinha mais direito sobre qualquer coisa que estivesse sobrando. Santo profeta exaltou tanto, falou tanto do sacrifício, de dar tudo que estava sobrando, seja um animal, seja roupa, seja chinelo, sapato, tudo. Até que as pessoas acharam que nós não temos direito, mesmo que seja nosso, mesmo que fomos nós que ganhamos. Afinal, uma roupa é suficiente para cobrir o corpo. Uma comida é suficiente para encher a barriga. Infelizmente, hoje, a corrida que nós estamos vendo do mundo está levando muito distante do paraíso, de Deus, das pessoas. Por isso, as pessoas são individualistas. Como eu falei lá no início, se as pessoas têm uma relação harmoniosa com os outros, nunca vão perder noção de doação, de sacrifício financeiro. Porque sacrifício financeiro também é para gastar com os nossos irmãos, com os nossos conhecidos, vizinhos, com os seres humanos, né? Não é para gastar com os anjos que a gente não vê, ou para extraterrestres. É para as pessoas que vivem ao nosso volta. E como você pode ter misericórdia com os seus irmãos sem você gastar um centavo? Outro dito para finalizar, que mais uma vez fala sobre isso, narrado por Hazrat Aisha, ela relata que eles sacrificaram uma cabra, um carneiro, e distribuíram a maior parte de carne. Então o santo profeta perguntou: sobrou alguma coisa? Ela respondeu: não sobrou nada, excepto uma canela, uma perna, né? Aí ele disse: tudo isso será salvo, excepto a canela. Que tudo que a gente doou, tudo que a gente fez sacrifício, a gente salvou. Porque iremos receber a bênção, iremos receber a recompensa, irá escrito na nossa conta. Mas aquilo que sobrou para nós, a gente vai comer e acabou. Não vai ter nenhuma virtude em comer aquilo. Não vai ter nenhuma grandeza em comer aquilo. Grandeza foi de distribuir a carne. Então, aquilo que foi gasto aos outros que foi salvo, que foi o lucro. O que a gente comeu, a gente poderia comer qualquer coisa. Sim, o que doamos para os outros que
a gente ganhou para nós. Então, esse espírito deve ser quando fazermos sacrifício financeiro, quando fazermos a doação, isso é algo importante. Isso é algo para purificar a nossa riqueza, isso é algo para aumentar o nosso, elevar o nosso estado espiritual. Que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ter essa mentalidade para que a nossa riqueza também possa ser abençoada, possa ser eh, multiplicada por Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Tudo bem então, pessoal? Fiquem com Deus então. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz esteja sobre vocês.